Em destaque no Panorama CBN, Vorcaro diz que conversou com Ibanez sobre venda do Master ao BRB e governador nega. Banco Central afirma que diretor não recomendou compra de carteiras fraudadas do Master. Ibovespa rompe marca histórica dos 180 mil pontos com fluxo estrangeiro. Tarcísio de Freitas diz que vai ajudar Flávio Bolsonaro na caminhada ao Planalto. Ivete Sangalo vai cantar no Carnaval de São Paulo. Panorama CBN. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar as principais notícias do dia. Começando pelo caso Master, mais novidades chegando. O dono do banco, Daniel Vorcaro, disse à Polícia Federal que conversou com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, sobre a venda do banco para o BRB. O Banco de Brasília é controlado pelo governo do Distrito Federal. No depoimento que foi divulgado pelo Estadão, Vorcaro diz que recebeu o governador em casa durante as negociações. O banqueiro relatou a pessoas próximas que o apoio político era essencial para o negócio e que o próprio Ibanez teria buscado referências sobre ele com aliados antes de avançar com a parceria. A investigação da Polícia Federal aponta que a operação de 12 bilhões e 200 milhões de reais foi motivada por pura camaradagem. O objetivo seria evitar a fiscalização do Banco Central sobre o Master, que precisava do aporte para continuar operando. Questionado se tinha conversado com outras autoridades públicas sobre a compra do Master pelo BRB, Vorcaro negou. Também disse que não seria capaz de citar nominalmente quem frequentava a casa dele, ao ser questionado sobre as relações políticas que mantinha. Já o governador Ibanez Rocha negou as irregularidades. Disse que esteve na casa do empresário só uma vez, quando o conheceu, mas entrou mudo e saiu calado sobre esse assunto. Ibanez atribuiu eventuais problemas ao ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. O governador disse à repórter Gabriela Echenique, da CBN, que Costa insistia que a operação era boa e que não tinha motivos para duvidar, porque tinha total confiança no executivo. A partir da divulgação dessa citação, o PSB e o Cidadania decidiram apresentar um pedido de impeachment contra o governador na Câmara Legislativa do Distrito Federal. O deputado Rodrigo Hollenberg, do PSB, ainda cobrou a prisão dos envolvidos. Esse dinheiro vai ter que vir da saúde, da segurança, da educação, dos serviços essenciais da população de Brasília, por essa operação criminosa que agora está clara, foi liderada pelo governador Ibanez. Aliás, nós já sabíamos, agora tem uma prova concreta com o depoimento do Vorcaro. É muito importante, é fundamental que a justiça determine imediatamente a prisão dos responsáveis e o sequestro dos seus bens, para reduzir o prejuízo do BRB e da população de Brasília. A jornalista Andréa Sadi, da Globo News e do G1, também teve acesso à transcrição do depoimento de Vorcaro. O empresário admitiu que o Banco Master enfrentou uma grave crise de liquidez, ou seja, a falta de dinheiro para pagar dívidas, por exemplo. E disse que dependia totalmente do Fundo Garantidor de Créditos, o FGC. Segundo Vorcaro, os problemas de liquidez do banco foram provocados por mudanças em regras sobre o FGC. O dono do Master sugeriu que houve pressão de outros bancos. Ele não detalhou que mudanças seriam essas. Disse que essas mudanças forçaram o Master a buscar outros meios de captar dinheiro no mercado e que aí o banco foi alvo de uma campanha para destruir sua reputação. Tem mais, a jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo e da CBN, trouxe a informação de que o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino, segundo documentos e fontes ouvidas por ela, pediu ao presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, a compra de carteiras de crédito do Banco Master que seriam fictícias para ajudar na liquidez do Master. A informação é de que Paulo Henrique Costa chegou a mostrar uma mensagem de WhatsApp do próprio diretor do Banco Central ao Conselho de Administração do BRB, que por sua vez aprovou a compra das carteiras. Ailton de Aquino negou ter recomendado a compra. O Banco Central também emitiu uma nota dizendo que Aquino colocou os sigilos bancário e fiscal à disposição das autoridades. O Banco Central disse que a área de supervisão identificou as inconsistências das operações de imediato, promoveu rigorosas investigações que mostraram depois que as carteiras eram fictícias.
A nota diz ainda que a área chefiada por Aquino foi quem teve a iniciativa de informar ao Ministério Público Federal de que havia irregularidades no processo. O caso ganhou repercussão nacional, chegou ao Palácio do Planalto durante um evento em Maceió para a entrega de casas do programa Minha Casa Minha Vida. O presidente Lula criticou o desfalque bilionário investigado no sistema financeiro e citou o impacto nos outros bancos. Não é possível que a gente continue vendo o pobre ser sacrificado enquanto tem um cidadão, sabe, do Banco Master que deu um golpe de mais de 40 bilhões de reais. Mais de 40 bilhões de reais. Sabe? E quem vai pagar é os bancos. É o Banco do Brasil, é a Caixa Econômica que vai pagar, é o Itaú, um cidadão que deu um desfalque de 40 bilhões nesse país. Então, companheiros, tem gente que defende, porque também está cheio de gente que falta um pouco de vergonha na cara nesse país. Bom, na noite de quinta-feira, depois que eu gravei o Panorama, o presidente do Supremo, Edson Fachin, no meio do recesso, emitiu uma nota defendendo não só o STF, mas também o ministro Dias Toffoli, que está no meio de uma crise sem precedentes na corte, justamente por causa de uma série de decisões questionáveis dele no processo, como você tem acompanhado aqui no Panorama, além da viagem dele no jatinho, que também levava um advogado do Banco Master. Fachin ressalvou que o magistrado precisa preservar as atribuições da Polícia Federal, do Banco Central e do Ministério Público Federal, e que eventuais vícios e irregularidades serão examinados pelo próprio Supremo. O colunista do jornal O Globo e da CBN, Lauro Jardim, trouxe a apuração de que esse texto foi negociado com outros ministros e que pode resultar no afastamento de Dias Toffoli. Nesse momento, a vontade da maioria absoluta dos ministros do Supremo é de que o Toffoli devolva o caso Master para a Justiça Federal e tire o Supremo dessa confusão toda. Esse apoio ao Toffoli, que consta da nota do Fachin, segundo um ministro com quem eu conversei ontem à noite, faria parte de uma espécie de coreografia de saída do Toffoli do caso. Ou seja, primeiro um apoio público do Supremo ao Toffoli e aí depois ele anunciaria uma saída. Então isso seria parte do processo de saída. Para fora, nos bastidores, o Toffoli tem mandado recados que não vai deixar a relatoria do caso, não vai mandá-lo para a primeira instância, mas as tratativas de convencimento para que o Toffoli saia estão em curso, isso é fato. Esse é o desejo da Corte, que considera que se o Toffoli deixar de relatar esse caso, parte dos holofotes que estão hoje sobre ele vão se apagar. E a Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira uma nova fase das investigações sobre irregularidades envolvendo o Banco Master, mais especificamente no Rio de Janeiro. Os agentes cumpriram 4 mandados de busca e apreensão e o foco são diretores do Rio Previdência, que é o fundo que gerencia as aposentadorias e pensões de 235 mil servidores públicos do Estado. Entre os alvos estão o diretor-presidente da autarquia, Davis Marcon Antunes, o ex-diretor de investimentos, Euchério Lerner Rodrigues, e o ex-diretor interino, Pedro Pinheiro Guerra Leal. As ordens judiciais foram cumpridas na sede do Rio Previdência e também em endereços na Urca e Botafogo, na Zona Sul. Na ação, os policiais apreenderam relógios, joias, dinheiro em espécie e documentos. Davis Marcon Antunes não foi localizado porque deixou o Brasil há uma semana. Fontes da Polícia Federal confirmaram à CBN que ele está nos Estados Unidos. Mas como não tinha mandado de prisão contra ele, o presidente do Rio Previdência não é considerado foragido. Aliás, ex-presidente, porque depois da operação, o governador Cláudio Castro exonerou Davis Marcon Antunes. A investigação começou em novembro do ano passado. Mira 9 operações financeiras feitas entre o fim de 2023 e julho de 2024, porque o Rio Previdência aplicou 970 milhões de reais em letras financeiras emitidas pelo Banco Master. Essas letras financeiras são investimentos de renda fixa que não têm garantia do Fundo Garantidor de Créditos. Por isso, oferecem mais lucro, mas também um risco muito maior. A Polícia Federal apura se houve gestão fraudulenta, corrupção passiva e desvio de recursos para favorecer
o banco privado, expondo o patrimônio dos servidores do Rio de Janeiro. O Rio Previdência informou em nota que o pagamento dos aposentados não está em risco. Os investimentos, segundo o texto, observaram a legislação e as normas dos órgãos de controle. E tem um boato circulando por aí, no meio de tanta liquidação, é Banco Master para cá, Will Bank para lá, e muita gente perguntando nas redes sociais se o Nubank, que é outro banco, não tem nada a ver, se o Nubank vai falir, se ele está falindo, se vai sair do Brasil, e o próprio banco divulgou uma nota esclarecendo que é tudo mentira. E é mais um dia histórico no mercado financeiro brasileiro essa sexta-feira. O Ibovespa chegou a ultrapassar, ao longo do dia, a marca dos 180 mil pontos pela primeira vez. O cenário é impulsionado pelo fluxo de capital estrangeiro e pelo otimismo no mercado internacional. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo teve forte alta de 1,86%, fechando aos 178.858 pontos. O dólar comercial subiu 0,05%, cotado a R$ 5,28. O euro vale R$ 6,24, com alta de 0,64%. Agora uma pausa no noticiário para um recado do patrocinador desse podcast. Há mais de 37 anos, o Banco BV constrói histórias de crédito e relacionamento. Líder no financiamento de veículos leves e usados, o BV também se destaca como especialista no banco de atacado, com atuação relevante em produtos de investimento, tesouraria e soluções de mercado de capitais. Com cuidado e dedicação, o banco oferece soluções financeiras completas, da conta BV às principais plataformas de investimento. Acesse bv.com.br e saiba mais. Panorama CBN. Voltando ao noticiário, na política, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, disse que vai ajudar o senador Flávio Bolsonaro, do PL, na caminhada pela presidência da República. Declaração acontece em meio a pressões de setores bolsonaristas por uma definição clara do governador. Ele negou ter sido cobrado diretamente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Classificou como especulações as notícias de que estaria articulando uma candidatura própria ao Planalto. Ele reforçou que o plano é buscar a reeleição ao governo de São Paulo, seguindo o compromisso de longo prazo assumido com o Estado. Interlocutores do Palácio dos Bandeirantes avaliam que o cenário para o próximo ano ainda é incerto. Ouça o que disse o governador. O que vai acontecer em abril? Nada, eu vou continuar tocando barco, não vou apresentar uma carta de renúncia, não vou me descompatibilizar e vou focar num projeto de longo prazo de São Paulo com o meu time, e é isso que vai acontecer, e vou ajudar o Flávio aí nessa caminhada. Abril é o prazo que ele tem para sair do governo caso queira concorrer ao Planalto. Tarcísio também justificou o cancelamento da visita que faria a Bolsonaro no complexo da Papuda, em Brasília. Alegou compromissos pessoais, sem detalhar a agenda, mas confirmou que uma nova visita está marcada para a próxima quinta-feira. E a Polícia Rodoviária Federal notificou o gabinete do deputado federal Nicolas Ferreira, do PL, sobre a caminhada de 240 quilômetros que ele está fazendo com outros bolsonaristas em protesto contra a prisão do ex-presidente. O percurso começou na segunda em Paracatu, no interior de Minas, e vai terminar no domingo em Brasília. A polícia identificou riscos operacionais durante o deslocamento na BR-040. Circulam nas redes sociais até imagens em que é possível ver mais de um helicóptero voando em baixa altitude. Há também ao menos um registro de um pouso sendo feito ao lado da pista em um trecho de terra. No noticiário internacional, a formação do Conselho da Paz para a faixa de Gaza, proposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sofreu novos impasses. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, e o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, recusaram formalmente o convite. A diplomacia europeia vê a iniciativa como uma tentativa de esvaziar o papel da ONU. Pedro Sánchez afirmou que a decisão mantém a coerência de Madrid com o multilateralismo e criticou a ausência da autoridade palestina no projeto. O alemão Friedrich Merz declarou que, embora queira ajudar Gaza,
não aceita o plano como ele foi apresentado. Até agora, 60 países foram consultados. 23 aceitaram, como Israel, Argentina e Arábia Saudita. Outras 6 nações europeias, incluindo França e Suécia, já disseram não. O Brasil integra a lista dos países que ainda não responderam ao governo americano. E o Itamaraty mudou o tom e condenou a repressão violenta contra manifestantes no Irã. Numa sessão no Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, a diplomacia brasileira criticou o uso de força letal e as prisões arbitrárias. Desde o início da nova onda de protestos, em dezembro, o Brasil só dizia acompanhar a situação com preocupação. Apesar da crítica, o Brasil se absteve na votação que aprovou a continuidade das investigações sobre violações de direitos humanos no país. O Itamaraty justificou a decisão, afirmando que sanções econômicas externas agravam a crise e que cabe apenas ao povo iraniano decidir o futuro da nação. Os protestos deixaram pelo menos 3.000 mortos, segundo dados oficiais do regime iraniano. No dia anterior, o presidente Trump admitiu pela primeira vez que está mobilizando uma grande força militar contra o Irã. E as cidades de Minneapolis e St. Paul, no estado de Minnesota, passaram por uma greve geral nesta sexta-feira em protesto contra operações de imigração do governo Trump. Centenas de lojas fecharam as portas num dia de nevasca e frio de 27 graus negativos. A tensão aumentou depois da morte da manifestante Renee Nicole Good por um agente do ICE, que é o Serviço de Imigração americano. Outro caso que gera revolta envolve um menino de 5 anos usado como isca para prender o pai, como eu trouxe ontem aqui no Panorama. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, foi até lá para defender a atuação federal e criticar a falta de apoio das autoridades locais, que são do Partido Democrata. Ele fez um discurso e culpou agitadores de extrema esquerda pelo caos na cidade. E já começaram as polêmicas na campanha pelo Oscar. No ano passado foi com o filme Emília Pérez, você deve se lembrar, né? Que estava disputando com Ainda Estou Aqui. Agora os brasileiros se voltam contra Oliver Lash, diretor do longa espanhol Sirá, que concorre com O Agente Secreto na categoria Melhor Filme Internacional. Num programa de TV da emissora espanhola TVE, ele comenta sobre o filme e diz que os brasileiros são ultranacionalistas. Y claro, o sea, es que los brasileños, o sea, hay un mogollón en la academia, son un mogollón. Ele diz aí, os brasileiros, tem um monte deles na academia, a gente gosta muito deles, mas eles são ultranacionalistas. Acho que se os brasileiros submetessem um sapato ao Oscar, todo mundo votaria nele. Pero es muy buena peli y el tipo es brillante. Aí no finalzinho ele diz que o filme é muito bom e que a equipe é brilhante, mas essa parte parece que o pessoal na internet não ouviu e não perdoou. Tá todo mundo falando mal dele. O que você acha, hein? Diga assim, é noite de lua cheia e as vampiras tão solta. Essa vai tocar muito, hein? A Prefeitura de São Paulo confirmou que a cantora Ivete Sangalo vai estrear no Carnaval de Rua da capital paulista esse ano. O show vai ser no dia 7 de fevereiro, um sábado de pré-carnaval, às 9 da manhã, no circuito do Ibirapuera, na Zona Sul. Antes de qualquer coisa, o prefeito Ricardo Nunes disse que o show é financiado pela iniciativa privada. Além de São Paulo, Ivete também vai estrear no Rio de Janeiro, onde desfila no dia 1º de fevereiro com o mega bloco Será que Abre? E São Paulo divulgou a programação total com 630 apresentações entre o pré-carnaval, que começa no dia 7, e o pós-carnaval, que termina no dia 22. A região central da Sé concentra a maior parte da festa, com 157 blocos, incluindo nomes tradicionais como a Pipoca da Rainha, da Daniela Mercury. Em Pinheiros, na Zona Oeste, estão previstos 92 desfiles, com destaque para o Bloco do Abrava, do cantor Tiago Abravanel. Antes da Rádio Sucupira de todas as sextas, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia.
O César Augusto Ramos mandou na caixinha de comentários do Spotify. Oi, Leandro, tudo bem? Gostaria que você me parabenizasse, pois nessa sexta-feira eu faço mais um aniversário. Aê, César Augusto, parabéns, felicidades. Muitos anos de vida para continuar ouvindo o Panorama, hein? E o Fernando Serra, que é outro ouvinte, comentou lá, respondeu: não sou o Leandro, mas acrescento meus parabéns ao dele. Felicidades. Um abraço também para o ouvinte Fábio Anselmo. Bom, você tem acompanhado aqui no Panorama passo a passo as decisões de Dias Toffoli no caso Master, a própria condução do caso pelo Supremo, o sigilo absoluto imposto por ele, marcação de acariações no recesso antes mesmo de colher depoimentos, as decisões sobre quem deveria guardar as provas, o STF, a Procuradoria-Geral da República, as restrições ao acesso de peritos da Polícia Federal que foram nomeados por ele mesmo. Isso sem falar da viagem no jatinho com o advogado do Master e agora as reportagens que mostraram que fundos ligados ao Master compraram a participação de irmãos do ministro no resort Taiaiá, no Paraná. Um resort frequentado por ele e que tem até cassino. Tudo isso é tema para a Rádio Sucupira. Resort ligado a Toffoli. Tem até cassino com máquina de apostas. Não é uma contravenção, coronel? Se eu disser o senhor para virar santo, só falta apenas aquele resplendor em cima do cucuru. Resort Taiaiá, gente, é um baita de um resort. É o resort mais luxuoso do Paraná. Local tem máquina caça-níquel. Olha isso. Carteado ilegal para hóspedes. Desgraçado, joguei 5 mil cruzeiros no milhado. O miserável deu invertido. Até o senhor é, coronel. Não, senhor, isso é um documento, isso é uma prova do contraventismo que impera nessa terra. Pra frente, Sucupira! Ó o Toffoli ali, ó. Ó o ministro. Aquele resort aqui no Paraná, Taiaiá, que ele diz ser da sua família, que recebeu inclusive investimentos de fundos ligados ao Banco Master, é, em verdade, do próprio Dias Toffoli. Essa oposição demagogista não bota entre os primeiros da sua ação política o progresso do município. Eles chegaram até me acusar de ser acionista desse hotel. E soma-se a isso a informação de que o ministro Toffoli dispõe inclusive de aposento e embarcação de uso exclusivo no resort Taiaiá. Só pensa nos veranistas! Não é? Veranistas! Turistas! Vagabundistas! Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, investigado preso, foi sócio de irmãos e primos do ministro Toffoli. Gente, e se a gente não tiver confiança nos parentes, em quem vamos ter confiança, né? Primeiro que ele viajou com um advogado diretamente vinculado a Vorcaro para assistir o jogo da Libertadores. Na sequência, ele assumiu o processo, estabeleceu o sigilo e centralizou decisões relevantes. Longe de mim sugerir que a proficiente e valentosa delegada deixe de cumprir o seu dever, mas eu acho, não obstante, que esse inquérito podia ser sigilento, somente entre o público interno. Mas não sei se vai ser possível não, coronel. Isso aqui é uma cidade pequena, né? Todo mundo sabe de tudo. Falta transparência e existe vínculo, conflitos de interesse dele com muitas pessoas envolvidas na investigação. Se nós não afastarmos o ministro Toffoli, logo pode ser declarada a nulidade do processo e aí vai haver a impunidade do Vorcaro pelos crimes econômicos e financeiros que ele fez ao nosso país. Um juiz apetrechado de virtudes morais e cívicas que se exige num magistrado. O coronel da oposição estão caindo de pau em cima do juiz. Se você tem um Banco Central, no momento que faz o seu papel, né, que se mete no mercado e salva o sistema bancário brasileiro, e vem um ministro como o Toffoli ameaçando, intimidando, então você tem que dar mais autonomia do Banco Central para que ele cada vez mais exerça o seu papel com autonomia. Recule as suas armas de guerra. Eu acho que na atual conjuntura é melhor usar as armas da justiça e do direito. Em que terra nós estamos? É pro meritíssimo ver.
Eu sempre vou ficar impressionado com as coincidências da novela O Bem Amado com a vida real. Impressionante, né? As falas da novela foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação do prefeito Odorico Paraguaçu é de Paulo Gracindo. Edição de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Essa edição do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Daniel Mesquita, o Dom. Para continuar sabendo das notícias durante o fim de semana, acompanhe as atualizações do podcast do Jornal da CBN aí no seu aplicativo de áudio. Até segunda-feira. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.